nesta noite para ser canal de bênção também para as nossas vidas, juntamente com a jovem Kemily, amém? Que é a filha do evangelista Washington. Como os irmãos vão dizer nesta noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa, recebam o nosso abraço, amém? O evangelista Washington já pode se aproximar. Glórias a Deus, aleluias. Estenda suas mãos para cá. Aleluias. Vamos abençoar a vida do servo e do Senhor. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui o teu servo, Senhor. Aquilo, Pai, o qual o Senhor já preparou, Pai, para trazer para a tua igreja através da vida do teu servo. Usa, Pai, com poder, com autoridade, com intrepidez, com sabedoria. Visita, Senhor, o lar, a família, Senhor, a esposa, o filhinho. Continue abençoando a cada um, guardando, Senhor, livrando de todo mal, abençoando, renovando as forças, protegendo. Senhor, usa, Pai, poderosamente. Eu te peço nessa noite, prega, Espírito Santo, a tua palavra através da vida do teu servo e usa, Pai, para falar com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Podemos aceitar por um momento. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. A garganta está um pouco infeccionada. E a garganta parece que não mais acaba com a gente. Deus. Está velho, dor de ouvido, dor de cabeça. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Eu vou ser sincero com os irmãos do íntimo da minha alma. Eu não canso de agradecer a Deus cada oportunidade que eu tenho de estar aqui. Porque eu sempre falo com a Mayra, eu digo, eu me sinto quando eu chego na casa do meu pai. Eu não estou falando nem na igreja que nós congregamos, quando eu chego na casa do meu pai. O prazer, a alegria que eu sinto de estar com ele, eu sinto quando eu venho aqui. Eu já disse que aqui é a minha segunda casa. Eu tenho um guarda compartilhado com o velho lá. Eu falei, pastor Benedito, minha guarda é compartilhada. Aleluia. E toda vez que eu comunico que eu venho para cá, porque toda vez, pastor Benedito, eu ministro, a gente está ministrando praticamente todos os dias. E então ele, toda semana, eu mando a agenda, eu mando o cartaz, ele sabe onde eu estou. Onde eu estou. Então toda vez que eu comunico com ele, que eu vou vir aqui, ele fala, manda um abraço, saudações ao pastor Jantiel, os pastores, pastor Josiel, pastor Gesiel. E ele não tem, assim, é a raiz, é o jeito dele. Ele não sai de casa. A coisa mais difícil é ele sair de casa, pastora Rodrigo. Mas no primeiro dia que ele veio aqui, ele cooperou aqui ao culto que ele nunca mais esqueceu. E hoje temos culto lá, então ele não pôde se ausentar. Mas ele falou, na oportunidade que a gente não tiver culto aqui, eu vou te acompanhar. Minha mãe, a pastora Cláudia, ficou encantada com o coral missionário. Até hoje, ela fala do coral missionário, coisa mais linda. Eu trago saudações dos meus pastores, amém? Pastora Valdirene, todos os demais em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus, estou na companhia da minha filha Kemily, que está aqui comigo. Veio hoje adorar a Deus comigo. Eu glorifico a Deus pela vida da minha filha. Amados, em nome de Jesus, eu gostaria de meditar com os irmãos um texto bem conhecido. Texto bem conhecido que está em 1 Samuel. Deus abençoe a vida do jovem Mateus. Deus abençoe, mano. Obrigado pela honra, tá? Pelo privilégio. Deus continue te abençoando, honrando todos os trabalhos da sua mão e te fortalecendo na graça, para que você venha ser aquela árvore frutífera, dará muitos frutos, muitos frutos. Deus abençoe, tá? Amados, todos que trouxeram sua Bíblia, acompanhe-me num texto que está inserido em 1 Samuel,
17. Primeira Samuel, capítulo 17. Só o refrão de um hino da harpa, meu pastor Rafael, por gentileza, deixa eu ver aqui, eu estou meio fora de tom aqui, meio vai cantar ruim. Pergunta ao maior para mim, pastor, por gentileza. Deixa eu ver se Lá maior. Que número da harpa é aquele louvor, pastor? 127. 127. 127. 127. Vamos louvar Deus com esse hino, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com esse hino. O Senhor da sempre está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando.
Às vezes, quando a gente ouve da harpa, assim, a gente percebe que às vezes tem pessoas que ficam assim, né, olhando. Esses dias nós estávamos no congresso, uma gama de músicos assim, excelentes, a igreja é coisa extraordinária. Uma banda completa. Eu fui louvar o hino da harpa, os meninos não sabiam acompanhar. Geração nova conhecia os hinos da harpa. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Mas Deus abençoe, pastor Rafael. O senhor é profissional. Eu estou me perdido aqui. Mas, graças a Deus pela vida do Senhor, viu? Amados, vamos à palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17. Quero ler com os irmãos. Deus usando aqui o pastor Jutiel. E essa palavra acendeu aqui na minha alma. Quero compartilhar com os irmãos do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 17. Versículo 45. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Pastora Beatriz, Deus abençoe. Irmãos, os irmãos não ligaram que eu tenho um pouco de dificuldade assim. E eu, para decorar os nomes, eu tenho que ficar treinando. Aí tem hora que dá um branco no preto assim, aí eu esqueço o nome dos irmãos. Deus abençoe, pastor. Capítulo 17, versículo 45, todos encontraram, digo amém? Amém. 1 Samuel, contém epígrafe que Davi mata Golias. Versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você pode aplaudir a Deus por esta palavra? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida dos jovens por este culto maravilhoso. Vocês são bênçãos. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. É bem verdade que a gente começa a lembrar. Meus pais, quando se converteram para o Evangelho, tinham 9 anos de idade, e na escolinha das crianças a tia já ensinava para nós sobre o menino que matou o gigante, Davi, Golias. Até mesmo aqueles que não são amantes da leitura bíblica conhecem a história de Davi e Golias. Até porque Davi é uma das maiores referências dentro do contexto bíblico. Davi é uma figura que transcende todas as religiões. E os 3 maiores segmentos religiosos do mundo prestam reverência a Davi: cristianismo, islamismo, judaísmo. Tem Davi como uma referência. E a história de Davi é uma história fascinante desde o seu início. Porque quando nós olhamos para Davi, nós não vimos só o salmista, nós não vimos só o rei de Israel, o qual recebe o título de maior rei de Israel. Quando nós olhamos para Davi, nós não vimos apenas alguém que marcou história, alguém que foi um desbravador, que venceu batalhas, venceu guerras, perdeu muitas guerras também, mas todavia é um homem que marcou a história de Israel. Nós olhamos para Davi, nós vemos o único homem da história da Bíblia que recebeu título dado por Deus. Não foi os historiadores, não foram os doutores, não foram os homens que deram a Davi o título, mas o próprio Deus deu a Davi o título. O único homem da Bíblia ao qual Deus olhou e disse: achei Davi, o homem segundo o meu coração. E a história de Davi, quando nós falamos de Davi, olhamos para Davi, é evidente que nós vemos um cenário de guerra também.
lembra guerra, lembra batalhas, lembra muitos confrontos que Davi enfrentou. Quando nós queremos, muitas das vezes, incentivar alguém, dar um estímulo para alguém para perseverar, a gente usamos o cenário de Davi. Olha, seja como Davi, né? Alguém que é pequeno, mas você tem a capacidade de vencer. Alguém que na lógica humana não tem nenhuma possibilidade de romper as barreiras, de vencer os maiores desafios da vida. Então a gente tem Davi como uma grande referência. E quando nós falamos das guerras, das batalhas que Davi enfrentou, dos gigantes que Davi derrubou, nós podemos entender que a batalha de Davi não começa depois de rei. As guerras de Davi não começam depois de homem formado, depois de adulto, depois que torna-se perseguido por Saul. E nem inicia, a grande guerra de Davi não se inicia quando ele mata Golias. Mas nós sabemos que o nascimento de Davi é alguém que já nasce conectado com Deus e sendo moldado para a guerra. A história de Davi, quando você olha para o contexto histórico de Davi, você vê alguém que já nasceu conectado com Deus e evidentemente já nasceu conectado com a guerra, com batalhas, porque viver com Deus, viver para Deus é enfrentar batalhas, guerras, lutas que nós enfrentamos todos os dias. Estarmos conectados com Deus não vai nos tornar um crente ou alguém dentro da sociedade, alguém moldado pelo mimimi, não vai nos formar alguém frouxo, não. Vai nos conectar a guerras, batalhas que enfrentaremos todos os dias. E quando nós olhamos para o contexto histórico de Davi, nós vamos entender que a batalha de Davi começa desde o seu nascimento, desde a sua existência. E a maior guerra, o primeiro campo de batalha que Davi vai enfrentar, não é lá fora. O primeiro campo de batalha que Davi vai se posicionar, não é lá na ilha de Azeca. O primeiro campo de batalha que Davi vai enfrentar, não é lá dentro do território dos inimigos, dos cananeus, não. O primeiro campo de batalha que Davi vai enfrentar é dentro da sua própria casa, é dentro do seu próprio lar, porque a rejeição de Davi não veio de fora para dentro, não eram os vizinhos que rejeitavam Davi, não era a sociedade que rejeitava Davi. A rejeição de Davi não veio de quem ele convivia do lado de fora, mas a rejeição de Davi começa dentro da sua própria casa. Observa que quando você olha a genealogia de Davi, você não vê citação da sua mãe, apenas do seu pai. E quando você olha para a história de Davi, você encontra uma lacuna entre Davi e o seu pai Jessé. Eles não tinham uma boa convivência, não tinham um apreço, não tinham um afeto de pai e filho. Você observa isso porque dos 150 salmos, Davi escreveu mais da metade, nenhum deles Davi cita seu pai. Em toda a história de Davi, em nenhum momento Davi faz referência ao seu pai. Diferente, isso faz sentido, faz. É só você olhar para a história do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele faz citação ao seu pai em todo o seu contexto por 13 vezes. Por 13 vezes Isaías faz citação, faz referência ao seu pai, por causa da boa convivência, do bom relacionamento. Davi é diferente. Ele dentro da sua casa, ele já começa a sofrer a rejeição. Há um contexto histórico, informações extras bíblicas, não antibíblicas, mas informações extra bíblicas apontam a uma das razões pelo qual Davi era rejeitado, um dos motivos pelo qual seu pai olhava para ele e o rejeitava. Há quem diga que Davi era rejeitado porque ele era pequeno. Não, o texto não diz isso. Não há base, não há contexto que comprove isso. Há quem diga que Davi era rejeitado porque ele não tinha aparência. Não, a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, ou seja, ele era um menino apresentável. Há quem diga que Davi era rejeitado porque ele era o caçula. Não, nada disso. O contexto histórico vai dizer que Davi, a rejeição de Davi era simplesmente pelo fato dele ser fruto de uma relação extraconjugal.
sagrado não faz alusão à sua mãe. Isso não apenas pelo fato dele ser fruto de uma relação extraconjugal. Vai além disso, porque a história vai dizer que Davi, além dele ser fruto de uma relação extraconjugal, fruto de um ato de adultério, ainda o contexto histórico vai dizer que a sua mãe, ela não era judia, ela era gentil. Se você olhar na genealogia de Davi, você vai encontrar duas pessoas que não eram judeus, mas compõem a sua genealogia. Um deles você vai olhar, é Ruth, e outra pessoa é Boaz. Eles não são judeus, mas estão inseridos na genealogia de Davi. Há quem diga, possivelmente por causa da sua mãe. Aleluia, pela sua mãe não ser judia, mas todavia ela não é citada na história, só o seu pai. E Davi, ele é fruto desse ato pecaminoso. E por que isso, segundo a história, gera uma rejeição no coração de Jessé por Davi? Porque a cultura da época dizia o seguinte: se o homem ele cometesse o adultério e fosse com uma mulher estrangeira, se a mulher engravidasse, se nascesse menina, a mãe carregava para o resto da vida, e o pai ficava isento de qualquer responsabilidade. Por quê? Aquela criança seria a marca do opróbrio na vida daquela mãe. A menina nasceu e a mãe vai carregar, é o opróbrio daquela mãe, é a marca do seu pecado, é a vergonha que ela carrega para toda a sua vida. Se nascesse homem, o pai carregava o menino, a criança ficava com o pai, e ele carregava aquilo como uma marca do seu erro, do seu pecado, aquilo era o seu opróbrio. Então Jessé, além de ter a situação exposta, além de ser julgado dentro da sociedade, ele ainda carrega Davi. Então toda vez que Jessé olha para Davi, ele não vê um filho, ele olha para Davi e ele vê a marca da sua vergonha, ele olha para Davi e ele vê o seu opróbrio. Mas Davi não pediu para nascer, Davi não tem culpa do ato, mas a cultura, junto com a religiosidade da época, vai gerar esse sentimento em Jessé. Todo mundo que olha para Jessé diz: esse menino não é seu filho fruto do seu casamento, esse menino é fruto do seu adultério. Então, todavia, Jessé, ele é lembrado, aquilo é lançado em sua face. A Bíblia dá algumas referências, alguns parâmetros que dão base para esse contexto histórico. E quais são as referências que a Bíblia dá que dão base para esse contexto histórico? A primeira referência, a Bíblia dá a entender que Davi era geneticamente diferente dos seus irmãos. O texto aqui mesmo no capítulo 17 vai dizer que Davi, ele era ruivo. A expressão, quando a Bíblia diz que Davi era ruivo, está falando que geneticamente ele era diferente dos seus irmãos. Até porque o Belém, onde o seu pai reside, o território onde o seu pai reside, 90% do lugar é desértico. É um lugar onde as pessoas têm a tonalidade de pele mais escura. É um lugar onde as pessoas têm a tonalidade de pele marcada pelo sol. Não era natural na região de Jessé, na região do território de Israel, pessoas com a pele mais claras ou ruiva. Então, quando o texto diz que Davi era ruivo, está dizendo que geneticamente ele era diferente dos seus irmãos. A segunda referência que dá base para esse contexto, que diz que Davi, ele é filho, ele é fruto de uma relação extraconjugal, é que Davi, ele cuidava dos animais. Desde menino, ele cuida dos animais, ele cuida das ovelhas do seu pai. Primeiro, naquele tempo, a função de ser pastor de ovelha, de cuidar de ovelha, para um pai, era uma das funções que o pai nunca desejava para os seus filhos. Isso aí era serviço para servo, isso aí era serviço para empregados. E isso nós temos o contexto bíblico quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, ele quer voltar para a casa do seu pai, o que está no seu coração? Eu vou pedir ao meu pai que me receba como um dos teus servos para cuidar dos seus animais. Porque filho não cuidava dos animais, quem cuidava dos animais era servo. Então, a segunda base bíblica para essa referência
você é um bastardo, você não é fruto, você não tem o direito que os seus irmãos têm, você não é filho como os seus irmãos é. Então o que te resta é cuidar de ovelhas, vai para o campo, vai cuidar de animais. Agora olhe para cá, enquanto muitos olhavam para Davi e via como uma humilhação, via alguém que isso não é para um filho, isso é para um servo, você está no lugar de servo, você está na condição de servo, de escravo, vai cuidar de ovelha, vai ser pastor de ovelha. Para muitos era humilhante, mas era um projeto de Deus forjando Davi, formando Davi, ensinando para Davi que não é sobre estar no campo, mas é sobre ser preparado, forjado para ser guerreiro, para ser valente, para ser soldado, porque toda a experiência que Davi adquiriu com Deus não foi na aba da calça, na barra da calça do pai, mas foi no campo. O maior aprendizado de Davi não foi trancado dentro de casa. Se fosse hoje trancado dentro de casa 24 horas no computador, no celular, na internet, não, foi no campo, foi trabalhando. Enquanto alguém olhava e pensava que aquilo iria diminuir Davi, Deus usava o campo para levantar Davi como o maior líder, para dar estratégias, para ensinar Davi. Jovens, situações virão na nossa vida, jovens, situações virão na sua vida em que só vai te restar o campo. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não, isso aí não é coisa de jovem, isso é coisa de velho. Ir para a igreja, não, isso aí não é para jovem. E não, o negócio é sair, é curtir, é ser feliz. Mas Deus manda te dizer: não se preocupe, porque enquanto você está no campo, Deus está te moldando, Deus está te preparando. Sabe por quê? Porque o altar é transitório. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui logo em nome de Jesus. Você vai entender que Deus não está te formando para ser um religioso, para viver de casa para a igreja, da igreja para casa, não. Deus está te forjando, porque o altar te espera, a tribuna te espera, a obra te espera, e é no campo, é cedo que Deus começa a trabalhar, é cedo que Deus ensina, é cedo que Deus prepara. Jovem, você está sendo preparado para ser um derrubador de gigantes. Não haverá obstáculos que vão te segurar, porque Deus está te ensinando. Outra referência bíblica que dá base para esse contexto histórico é o salmo que Davi escreveu. Davi escreveu dizendo assim: Deus me tirou do monturo, dos estrumes, e me fez assentar entre os príncipes. Quando Davi diz isso, ele não está simplesmente poetizando, porque Salmos é cântico. Ele não está apenas compondo, ele está contando o seu testemunho. Por que o seu testemunho? Porque a função de Davi na casa era cuidar dos estrumes, era tirar a sujeira dos animais, era cuidar da sujeira do campo. Aleluia. E Davi está dizendo: Deus me tirou dos estrumes e me colocou como para assentar entre os príncipes. Era Davi dizendo: eu fui rejeitado pelo homem, mas fui exaltado por Deus. Outra referência bíblica que dá base para a rejeição de Davi é o Salmo 51, onde Davi vai dizer: eis que em iniquidade eu fui formado. O que Davi está dizendo? Houve iniquidade na minha formação, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo: eu sou fruto do pecado. Ele não está falando só do pecado original, mas ele está narrando a sua própria história. Outra referência que dá base para a rejeição de Davi é que Davi nunca se alistou no exército de Israel. Meu Deus! Os seus irmãos serviam o exército de Israel. Davi nunca se alistou no exército de Israel. Por quê? Porque a cultura da época dizia, pastora Valdirene, uma criança que tinha dupla nacionalidade, o pai era judeu, mas a mãe era moabita, que a mãe de Davi possivelmente era moabita. O pai é judeu, a mãe é moabita. A cultura dizia que ele não podia servir o exército, porque temia-se que amanhã ou depois ele se levantando, se fortalecendo, se tornaria um revolucionário e guerrearia contra
os judeus e faria aliança com a sua outra nacionalidade. Então não podia servir o exército. Então os irmãos de Davi olhavam para Davi e diziam: você nunca vai ser um dos nossos. Os irmãos de Davi olhavam para ele e diziam: nós somos soldados. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei que Deus iria prover, ia colocar sobre Israel, é evidente que Jessé olhou para um dos seus filhos. Por quê? Se Davi não tinha, dentro da cultura, não tinha direito de servir o exército, quanto mais sentar no trono. Jessé logo vai raciocinar: o último a ser escolhido certamente não será ele, Davi. É o improvável. Por quê? Se ele não tem direito de servir o exército de Israel, quanto mais se assentar no trono. Só que Deus, ele não quebra princípios, mas Deus, ele quebra protocolos estabelecidos pelo homem para mostrar que a última palavra vem dele. Davi nunca foi soldado no exército de Israel, mas quando Deus levantou Davi, Deus levantou direto para capitão, direto para general. Deus pegou a homens igual Davi, rejeitados, homens que estavam penalizados, homens considerados criminosos. Deus pegou todos eles, fortaleceu, fez um exército, colocou na mão de Davi. Era como se Deus dissesse: ser soldado é muito pouco, eu vou te levantar para ser general. Soldado é muito pouco, não se preocupa, Davi. Se não querem que você seja soldado, eu vou te levantar como general. Mas uma coisa é verdade: quem está conectado com Deus, quem está conectado com o reino, quem está conectado com a promessa, não há barreiras que impeçam o seu crescimento, não há barreiras que impeçam a exaltação de Deus na sua vida. O homem pode dizer: não vai, mas se Deus disse que vai, se prepara, que você vai chegar lá. As possibilidades olham para você e dizem: não tem jeito, não tem condições, não tem formação acadêmica, não tem dinheiro, não tem recurso, mas se Deus falou que você vai chegar, se prepare para alçar voos altos. Você não vai ser soldado, você vai ser general, levantado por Deus. Quem recebe esta palavra pode levantar a mão para o céu. Davi pega toda a rejeição, com toda a rejeição que ele sofre na sua casa, o seu pai olhando para ele dizendo: você não tem o mesmo direito que seus irmãos. Quando eu morrer, isso aqui vai ser repartido. Abinadab, Samar, Eliabe e Davi não tem direito a nada. Davi pega toda essa rejeição. Ele tinha tudo para ser uma pessoa, desculpa a expressão, ele tinha tudo para ser aquela pessoa que tem um espírito de inferioridade. Papai não me ama, meus irmãos não me apoiam, ninguém me quer, Saul não me quer no seu exército. Davi tinha tudo para ser o coitadinho do cenário, mas ele pega toda a rejeição que ele sofre no seu campo de batalha, que é a sua casa. Sabe o que ele faz com tudo isso? Ele não coloca no coração, para não se tornar alguém amargo e rancoroso. Ele não deixa essas coisas predominarem na sua mente, para não ser uma pessoa vítima da procrastinação. Que é isso que as palavras negativas, os sentimentos negativos criam dentro de nós, no nosso subconsciente, algo chamado procrastinação. O que é procrastinação? O que é uma pessoa procrastinada? A pessoa procrastinada é aquela pessoa que tudo que ela começa, ela não consegue concluir. Ela começa e não consegue concluir. Por exemplo, eu vou voltar a estudar, vou concluir o médio fundamental. A pessoa tem vontade, ele começa, mas no meio do caminho ele para e não consegue mais. Eu vou começar um projeto, aí começa um projeto do nada, às vezes não tem razão, mas para, não consegue mais. Isso são sequelas geradas dentro do nosso subconsciente por cicatrizes não curadas, palavras, atitudes, decepções que geram no subconsciente daquela pessoa esse mal chamado procrastinação. E o que Davi faz? Com todas
Ele não coloca no coração e nem coloca na mente, ele leva para o campo. Enquanto chega lá no campo, o que ele faz? Enquanto as ovelhas se alimentam, ele pega a sua harpa. E lá no campo, o que ele faz? Ele começa a compor, ele começa a adorar. Eu tenho a certeza, eu conjecturo isso com toda certeza, dentro da revelação que o Espírito Santo me delega aqui, pastor Chotiel. Eu tenho certeza que em alguns momentos Davi chorava cantando, Davi chorava compondo, Davi chorava adorando. Era a forma que ele tinha de pegar tudo aquilo e entregar a Deus. Ele ia adorar, ele ia para o campo, colocava as ovelhas no lugar seguro, pegava a harpa e no meio da sua dor, no ápice da sua dor, ele começava a adorar, ele começava a compor, ele começava a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me falta, ele não me faltará. Ele começava a compor dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eita glória. Ele começa a compor: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não serei atingido. Ei, sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite? Quando nós estamos conectados com Deus, nós pegamos tudo aquilo que nos flagela, que nos machuca, que nos angustia, trazemos para o altar, colocamos no altar e começamos a adorar. Porque enquanto você adora, ele te cura. Enquanto você adora, ele te fortalece. Enquanto você adora, ele te levanta. E para eu concluir, olhar para Davi é ter um aprendizado de um verdadeiro servo. Porque com tudo isso, já era 40 dias aproximadamente que os filisteus estão aprontando Israel lá na ilha de Azeca. 40 dias que está Israel do lado de cá. No meio tem um vale e do outro lado estão os filisteus. E os filisteus agora trazem um gigante, um homem chamado Golias. E Golias se apresenta e olha assim e diz: estamos em guerra. Vamos fazer assim. A gente não precisa derramar o sangue de tanta essa gente. Não precisa. Não precisa esse derramamento de sangue de todo o exército de Israel, o exército dos filisteus. Não. Vamos fazer o seguinte: um só homem vai guerrear contra mim. E eu vou guerrear contra ele. Não precisa expor todo o exército, derramamento de sangue, não. Eu quero um único homem aí no exército de Israel que venha guerrear contra mim. Se eu vencê-lo, todos vocês serão nossos servos. E se ele me vencer, todos nós seremos servos de vocês. 40 dias está Golias afrontando Israel, diminuindo Israel, olhando para o exército de Israel e dizendo: aí não tem homem corajoso. De certa forma, me perdoe pela sinceridade, de certa forma Golias até tinha razão. Porque o exército de Israel estava temendo, se escondendo. Cada brado de Golias, o exército de Israel tremia. O texto vai dizer que eles se escondiam e tremiam com medo. Me perdoe pela sinceridade. Se eu sou Davi nessa oportunidade, eu vou olhar para os irmãos dele e dizer assim: vocês a vida inteira vocês se gabaram porque são soldados de Israel. Para que serve essa armadura? Que adianta ter armadura, ter espada, ter lança, mas são covardes. Porque quando se olha para Golias, quando nós falamos de Golias, primeiro, o nome Golias significa exilado, ou seja, expulso
da sua pátria, sem identidade. Segundo os historiadores, quando nós falamos de Golias, nós estamos falando de um homem com aproximadamente 3 metros de altura. O ponto mais alto aqui, pastor, está 3 metros? 3,5. Então vamos chegar nessa briga aqui, né? 3 metros de altura. Aqui Golias não entra, nem se ele tivesse vivo. Mas se fosse entrar, ele tinha que entrar de joelho. Um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Quando nós falamos de Golias, a história vai dizer que ele pesava aproximadamente 380 quilos. Irmão, 380 quilos de massa muscular. A história vai dizer que a couraça de Golias pesava aproximadamente 90 quilos, quase 100 quilos. A couraça daquele homem. Alguém na minha estatura, ele só soltava a couraça em cima, já matava. Quando nós falamos de Golias, segundo a história, nós estamos falando de que a sua lança pesava aproximadamente 12 quilos. O seu capacete pesava aproximadamente 5 quilos e 200 gramas. O demônio da cabeça grande era muito. Um capacete de 5 quilos e 200 gramas é muita coisa. Os historiadores vão dizer que quando Golias bradava, quando ele gritava, a sua voz se ouvia aproximadamente a 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros de distância, aproximadamente daqui no centro de Suzano, aproximadamente. Passa da estação de Suzano. 3 quilômetros de distância. O homem gritava aqui, da estação de Suzano, a voz dele tocava terror. E qual era a maior arma de Golias? Não era lança, não era escudo, não era espada. Era a pressão psicológica. Era a pressão psicológica. O campo de batalha, nosso maior campo de batalha começa aqui. O primeiro campo onde o diabo quer atacar na sua vida, jovem, é aqui. Bloquear o seu entendimento. Colocar na sua mente que você não tem capacidade. Eu já vi jovem dizer assim: eu sou muito burro, eu sou burro, eu não sirvo, eu não consigo aprender as coisas porque eu sou burro. É esse campo de batalha que o diabo ele quer dominar. Mas nesta noite Deus está dizendo: ele coloca a mão na sua massa cefálica, ele coloca a mão na sua cabeça, na sua mente. É por isso que Davi disse: unge a minha cabeça com óleo. Ele não está falando da massa craniana, ele está falando da mente. É por isso que o texto vai dizer: em todo tempo seja óleo o seu vestido, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, a unção na sua mente. Hoje Deus está colocando a mão e derramando unção na tua mente, inserindo dentro de nós a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é a mente conectada com Ele. Quando Satanás dizer você não pode, você vai olhar e vai dizer eu posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando alguém dizer você não tem capacidade, você vai olhar e vai dizer eu consigo, porque eu estou conectado. A minha mente é dele, o meu coração é dele, o meu sentimento é dele. Jessé chama Davi, dá para ele pão, queijo, cevada e diz: vai ao campo e leva isso aqui para os seus irmãos. Leva alimento para os seus irmãos. Aí Davi pega, pastora, pão, queijo, a cevada, e vai caminhar por 4 dias até chegar à ilha de Azeca. São 4 dias de caminhada. O menino vai pelo caminho levar alimento para os seus irmãos. E o seu pai diz: leva para ele usar o alimento e me traga a notícia da guerra. Então Davi está indo levar alimento e trazer a notícia da guerra. Só que ele está indo levar pão para os irmãos que sempre o desprezou. Ele está indo levar pão
para os irmãos que nunca acreditaram nele, mas mesmo assim, ele vai levar pão. E quando chega na ilha de Azeca, e ele vê Golias aprontando os filhos de Israel, ele desce no ribeiro e pega pedra. Ou seja, para os seus irmãos ele leva pão, mas para o gigante ele dá pedra. E me perdoe pela sinceridade. Hoje nós vemos muitas pessoas invertendo a situação. Está atacando pedra nos seus irmãos e está alimentando o gigante. Mas essa geração é uma geração que alimenta mesmo. Evangelista, mas fulano me persegue. Pastor Jetiel, fulano fala mal de mim. Aquele colega na escola zomba de mim porque eu sou crente. Alguém me critica. Deus diz, não se preocupe. Para o irmão, mesmo que ele seja rebelde, dê para ele pão. Mas o gigante, a gente trata com pedra. O gigante é na pedrada que você vai derrubar. Alguém que no capítulo anterior foi ungido para ser rei. Davi foi ungido para ser rei. E o pai dele chama ele para trabalhar, leva pão e me traz mensagem. Ou seja, humildade. A humildade de Davi nos ensina. Porque Davi podia dizer, não. A unção que eu tenho é para ser rei. Tudo bem, eu sentei no trono ainda, mas fui ungido para ser rei. Não fui ungido para ser marmiteiro. Não fui ungido para ser mensageiro, pão correio. Mas a humildade de Davi nos ensina. Aleluia. E para concluir, eu concluo aqui. Quando Davi chega na ilha de Azeca e ele vê toda aquela situação, aquele cenário, ele pergunta: o que o rei vai dar para quem derrubar esse camarada aí? Alguém olha para Davi e diz assim: olha, o rei vai isentar sua família de impostos, vai enriquecer o mesmo e vai casar com a filha do rei. É 3 promessas que Deus tem para quem é valente. Primeiro, quando o rei vai te isentar de impostos, Deus está dizendo: eu vou trabalhar na sua finança. Segundo, quando diz ele vai casar com a filha do rei, Deus está dizendo: eu vou cuidar de jovem. Deus tem uma família estabelecida para colocar na sua mão. O seu casamento será feliz, o seu cenário vai ser coisa de rei. A terceira coisa que o rei promete, a primeira coisa ele diz: não vai pagar imposto. Segundo, vai casar com a filha do rei. A terceira coisa que o rei diz, eu acabei de dizer agora, mas eu dei um branco: vai casar com a filha do rei, vai ser isento de impostos. E tem a terceira promessa, mas eu estou correndo por causa do tempo, deu branco no preto, mas dá glória a Deus que eu estou entregando. Aleluia. Davi bate no peito e diz assim: eu vou lá. Saul vem e diz para Davi: mas você não tem. Davi diz: não, mas eu vou. Não, mas você é só um menino. Aí Davi tira o coelho da cartola, assim que diz, a carta da manga. Porque quando Davi matou o urso, quando ele matou o leão, ele não saiu contando para todo mundo. Ele esperou o momento certo de expor a experiência que ele viveu no campo. Davi fala: é agora. Olhava para Davi e dizia: você não tem experiência de guerra, não tem experiência de nada, é um menino. Davi olha e diz assim: sou um menino, mas tenho experiência com Deus. O mesmo Deus que me fortaleceu para vencer o urso e o leão é o Deus que me capacita para derrubar esse incircunciso. Isso. Receberá riqueza, casará com a filha do rei e será isento de impostos. Gratidão, meu pastor. Para concluir, Saul pega a armadura. Saul sabia que a armadura não servia em Davi. Porque Saul ultrapassava os 2 metros de altura. Saul tinha massa. Saul e Davi era um jovem. Mas por que ele pega a armadura e coloca sobre Davi? Porque naquele tempo, quando o exército vencia a guerra, a armadura do rei era levada a uma espécie de uma exposição. E era visto quase que como algo sagrado. Se o rei travasse uma outra guerra, não era mais aquela armadura, era outra armadura. Ou seja, até a armadura do rei era ovacionada. Então, se Davi vence Golias com a armadura do rei, aí Deus entra e diz assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Meu Deus. Davi desce no ribeiro, pega pedras, 5 pedras. Só estou concluindo para não concluir fora do contexto.
Mas não entra mais no mérito aqui. Eu encerro exatamente no versículo que nós lemos. Ele olha para Golias. Observa, depois com o tempo você analisa o texto. Em nenhum momento, pastora Valdirene, Davi chamou Golias de gigante. Nenhum momento. Mas ele olha para Golias e diz assim: quem é você, incircunciso? O que é incircunciso? É alguém isento da circuncisão. O que dizia circuncisão dentro do contexto religioso de Israel? Circuncisão era conexão com Deus, era menos carne, para que você pudesse ter uma conexão com o que era sagrado. Então, Davi está olhando para Golias e dizendo assim: você é o incircunciso, mas eu sou conectado. Porque a circuncisão de Davi não está atrelada à cultura de Israel. A circuncisão de Davi é espiritual. A circuncisão da igreja hoje não está atrelada à cultura judaica, porque nós não podemos judaizar o evangelho. A nossa circuncisão hoje é espiritual. Vencemos a guerra, tiramos o excesso de carne para termos uma conexão com Deus. Menos carne, mais espírito. Menos carne, mais oração. Menos carne, mais conexão com Deus. Davi olha para Golias, e é esse versículo chave para me encerrar. E diz: você veio a mim com espadas, escudo e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com, eu vou a ti em. A diferença: você vem a mim com espadas, é a sua arma de guerra, é o que você tem para guerrear. Você vem a mim com escudos, é o que você tem para guerrear. Você vem a mim com, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque em, a expressão em está dizendo: eu estou nele, ele está em mim, eu estou conectado, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A expressão em está dizendo: eu vou a ti. Não é na minha força, não é no meu conhecimento, não é na minha estratégia, mas é debaixo de uma autoridade, é debaixo de uma unção, é debaixo do poder, é debaixo do poder que há no nome do Senhor. O tema do culto hoje é conectados. E o que nos fará vencer os gigantes é estar conectados com Deus. É ir na batalha, não é com, é em. É ir para aquela prova, não é com, é em. Porque quando é com, é o que eu tenho. Em é o que Deus me dá, é o que Deus me faz. É debaixo da unção, é a conexão que eu estou com Ele. Em nome de Jesus, quem recebe esta palavra, Deus me trouxe aqui para te dizer: é conectado com Ele que nós vamos vencer os gigantes. É conectado com Ele que nós vamos vencer a guerra. Você pode estar vivendo um período de rejeição pelo homem, mas Deus não te rejeita. O céu te abraça, Deus te cobre de autoridade e diz: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu te escolhi. Vai, porque eu te chamei. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? As adversidades vêm para te amadurecer. As rejeições nos ensinam a ser alguém forte. A rejeição nos ensina a ser alguém forte, que acredita no chamado de Deus. Pega toda essa angústia, pega toda essa dor, coloca no pé do altar e adora Deus. E adora Deus, porque quando você adora, Ele te unge, Ele te guarda, Ele te levanta, Ele te sustenta e te prepara para vencer as batalhas da vida. Só que recebe essa palavra, diga graças a Deus. Aplaude o nome santo do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Josiel, pastor Gesiel, pastor Jotiel, toda a família Laurindo, né? Laurindo. Deus abençoe. Pastora Valdirene, gratidão. Mateus, Deus abençoe. Pastora Beatriz, Deus continue abençoando. Igreja do Senhor, jovens, Deus abençoe vocês. Que essa palavra esteja cravada nos nossos corações.